Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa live de resultados do primeiro trimestre de 2022. Eu sou Janaína Stott, gerente-geral de Relações com Investidores do Banco do Brasil. Para esse evento, temos 3 canais de áudio disponíveis: português, inglês e áudio original. Para aqueles que nos participam por vídeo, você pode escolher o idioma clicando no canto direito da tela. Aqui comigo estão o nosso presidente Fausto Ribeiro, o CFO Ricardo Forni, a vice-presidente de Gestão de Riscos e Controles Internos, Paula Teixeira, e Daniel Maria, diretor de Finanças e Relações com Investidores. Vamos começar apresentando o resultado e logo após iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Bom dia, presidente Fausto. Vamos começar? Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo aí em suas empresas ou residências. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para falar do resultado do primeiro trimestre de 2022, um resultado que vem forte e sustentável. Em primeiro lugar, o primeiro slide, eu gostaria de só relembrar que tudo isso que nós estamos conduzindo dentro do banco tem como pano de fundo, como estratégia, essas 10 iniciativas estruturantes que nós fizemos ao chegar aqui no Banco do Brasil, quando ingressamos em abril do ano passado. São 10 iniciativas estruturantes que foram construídas com base numa estratégia corporativa já vigente. No fundo, são apenas iniciativas que nós queremos antecipar as entregas para que o banco esteja cada vez mais ágil, mais moderno, mais equilibrado em termos de proximidade com seus clientes, ofertando aí os serviços adequados, seja digital na prática e tenha um retorno adequado à indústria financeira, principalmente compatível com a performance dos pares. Bom, então aqui hoje nós apresentamos esse resultado consistente e crescente, um lucro líquido ajustado de 6,6 bilhões, um crescimento de 34,6% comparado ao primeiro trimestre do ano passado. Isso equivale a um retorno anualizado de 17,6%, o que de fato nos coloca muito próximo ao retorno dos pares privados. Algo que a gente vem anunciando ao mercado já há algum tempo, se eu me recordo bem, desde 2016, 2017, que o banco vem dizendo que vem percorrendo um caminho para encontrar retorno compatível com os pares, e agora nós nos aproximamos, reduzimos aquele gap que existia entre a rentabilidade do Banco do Brasil e de seus pares. Agora estamos muito próximos e, claro, ambicionamos resultados ainda maiores. Então, isso aqui é só o primeiro passo. Eu tenho certeza que um segundo semestre, teoricamente e historicamente, sempre mais favorável à indústria financeira no Brasil, porque o primeiro semestre sempre nós temos as famílias com rendas mais comprometidas, com impostos, com matrículas de filhos nas escolas, enfim, sempre historicamente nós tivemos um resultado melhor para a indústria financeira no segundo semestre. Então a tendência e a expectativa, a nossa previsão é que a gente continue com esse resultado crescente e sustentável. O próximo slide, por favor. Aqui um pouquinho daquela estratégia nossa de centralidade no cliente, quer dizer, o cliente ele escolhe como, quando e onde ele quer ser atendido, né? E nós temos aí algumas informações relevantes em termos dos nossos grandes números: 24,2 milhões de clientes já utilizando os nossos canais digitais, então um incremento de 12,4% comparativamente ao primeiro tri do ano passado. A nossa abrangência de cobertura no Brasil, em função dos pares e parceiros comerciais que nós estamos credenciando, incrementou em 1,9%, ou seja, nós agora estamos cobrindo 96,8% dos municípios brasileiros. Isso nos dá uma ampla cobertura nacional e a capilaridade que isso requer para, principalmente, continuarmos na liderança do agronegócio. Ao todo, são 56,7 mil pontos de atendimento, aqui acrescentando os nossos terminais de autoatendimento, os terminais que nós temos em comum acordo com a própria Tecban, enfim, um incremento de 13% nesses pontos de atendimento. Quer dizer, o cliente pode escolher aonde ele quer ser atendido, seja numa agência física, seja no nosso app, seja num terminal de atendimento, enfim, ele vai ter muitas opções para que ele possa utilizar os canais do Banco do Brasil.
Nós também tivemos no nosso app 8 milhões de acessos diários, tá? Um incremento de 22,6%, e aqui aproveito a oportunidade e atualizo já números. Semana passada, nós tivemos o nosso pico em termos de acesso diários, atingindo 9,7 milhões de usuários. Enfim, isso demonstra que os nossos clientes estão cada vez mais utilizando transações digitais, transações eletrônicas, o que traz para nós conforto em diminuição e diminuição de custo de servir para esses clientes. Nós também tivemos 9,7 milhões de usuários atendidos por WhatsApp, um incremento de 188,1%, e tudo isso com qualidade e efetividade. Aqui são 2 exemplos, são notas que o cliente atribui ao Banco do Brasil quando ele é atendido, e o primeiro exemplo é uma nota, um score de 1 a 5, que ele atribui pela qualidade do atendimento. Foram mais de 3 milhões de clientes que responderam ao longo desse primeiro TRI, e uma nota média de 4,8, isso mostra que a qualidade do atendimento vem melhorando, vem sendo efetivo no âmbito do Banco do Brasil. Próximo slide, por favor. Expansão dos nossos ecossistemas, aqui vale lembrar nessa transformação digital que nós estamos percorrendo, nós implementamos a nossa loja Banco do Brasil, aqui é o nosso marketplace, né, o banco como plataforma, e aí o ano passado nós tínhamos implementado no final do ano com a Amazon, e agora nós temos mais 11 novas marcas, né, ofertando produtos dentro do nosso app. Isso fez com que mais de 3 milhões de clientes utilizassem essa opção na nossa loja Banco do Brasil. Mais de 230 milhões comercializados em produtos não bancários. Enfim, a grande mensagem é que o Banco do Brasil vem se atualizando, vai se modernizando, buscando aí ser um banco também como uma plataforma para os nossos clientes e buscando novas alternativas de receita para compor aí, para melhorar a nossa margem financeira, né, ao longo de 2022. O que vem por aí também, aqui vale a pena mencionar, uma plataforma multisserviço, um painel para pessoa jurídica. O banco fez um investimento muito forte, muito sólido no app para pessoa física ao longo dos últimos anos, e cobrindo essa lacuna ou esse gap em relação às melhorias necessárias para o setor pessoa jurídica. Nós estamos entregando agora, né, uma plataforma multisserviço, onde vai permitir que o cliente possa trazer os seus dados no Open Finance de outros bancos, onde ele vai ter uma plataforma integrada, volta ali por favor, uma plataforma integrada, onde ele possa ter um fluxo de caixa, uma visão das suas vendas, enfim, um marketplace de serviço. E muitas entregas ocorrerão ainda ao longo do segundo TRI e ao longo do segundo semestre. Mas aí a boa notícia é que nós também estamos nos preparando adequadamente para atender as micro e pequenas empresas, as médias e as grandes empresas com um painel, uma plataforma multisserviço. E temos também o nosso Broto, tá? Que é um ecossistema que nasceu com a ideia de ser um ecossistema do agronegócio, e ele já tem agora também simulações de crédito. Nós tivemos aí 1,5 bilhão em negócios realizados no âmbito desse ecossistema do agronegócio. Pode passar, por favor? Bom, ainda na transformação digital, aproveitamos um grande desafio que foi imposto aos bancos, a questão do Open Finance, tá? E transformamos aqui numa oportunidade para que a gente trouxesse mais valor agregado aos nossos clientes. Nós temos um aplicativo que permite que os usuários possam consolidar nessa única plataforma todas as suas posições de fluxo de caixa, entradas e saídas das contas correntes que ele possui, tanto no Banco do Brasil como outros bancos. Enfim, ele vai ter uma agenda organizada de fluxo de caixa, onde ele vai permitir ter uma gestão mais adequada dos seus saldos e uma visão unificada da operação bancária. E também o Banco do Brasil foi pioneiro no iniciador de pagamentos. A gente vem sendo referência por parte do Banco Central, tá, em adoção de boas práticas relacionadas aí ao Open Bank e Open Finance. Nós somos o primeiro banco a estar apto no nosso iniciador de pagamentos. Mais uma vez, quero ressaltar, transformando os desafios em grandes oportunidades negociais para que o banco possa ficar cada dia mais rentável e aproveitando as novidades de mercado para ofertar produtos e serviços aos nossos clientes. Pode passar, por favor?
Nossa identidade agro cada vez mais reforçada, atingimos aí um portfólio de 255 bilhões de reais, um crescimento de 28,2% em relação à nossa carteira, 750 mil clientes encarteirados, quer dizer, com atendimento personalizado, 4.120 correspondentes negociais, agro, trabalhando para o Banco do Brasil, permitindo que a gente faça a expansão da nossa cobertura além daqueles locais onde nós temos uma agência bancária. Das nossas 5 mil unidades, 3.946 realizaram transações de agronegócio, ou seja, a grande mensagem que passa é que todas as agências do Banco do Brasil estão aptas a operar uma linha de crédito com a complexidade do negócio agro, com a cobertura, utilizando as nossas agências e os nossos correspondentes, de realização de negócios agro em 5.391 municípios. Então, isso é a abrangência da atuação do Banco do Brasil, a capilaridade que nos permite, né, realizar negócios por todo esse país e levando ao agricultor, seja ele nas pequenas, nas regiões mais longínquas desse país, o nosso produto para que ele possa desenvolver as suas atividades e gerar emprego e renda localmente. Também temos plataformas no private para dar suporte aos grandes, os megas produtores, então são 56 plataformas, enfim, tudo isso dando suporte a esse crescimento, né, e nos trazendo esse orgulho de sermos o maior parceiro do agronegócio brasileiro. E, por fim, destacando, né, nós criamos aqui, para tentar dar mais flexibilidade e autonomia para o nosso agricultor, no nosso app, um painel com opções dele fazer trava no mercado futuro de produtos. E aí, soja, algodão, milho, enfim, todos os produtos que são negociados no mercado futuro estão disponíveis para que o nosso agricultor possa também ter condições de travar o preço da sua produção, de não ficar à mercê de condições específicas de mercados momentâneas, e isso aí é fruto de um trabalho de entrevistas que nós fizemos. Eu mesmo percorri várias propriedades rurais, conversando com grandes agricultores, médios e pequenos, e essa era uma demanda que vinha da categoria, e nós atendemos aí, dando essa opção para que ele possa também travar o mercado futuro, né, os preços, e ter mais segurança para conduzir o seu negócio. Além disso, nós temos também a parceria com universidades, tá, para que a gente possa desenvolver laboratórios, para levar também para o setor de agronegócio as grandes transformações disruptivas que vão surgir com as startups. Enfim, o banco também buscando aí, está alinhado aos movimentos de transformação digital que estão ocorrendo paralelamente no agro para levar para os seus clientes. Então, os laboratórios visam exatamente isso. E a nossa carreta agro, que além de levar crédito para o pequeno produtor rural no Brasil, principalmente nas pequenas cidades espalhadas por todo esse Brasil, que não tem condições de fazer uma feira com mais organização do agro, são pequenos municípios, nós estamos levando uma carreta agro, e aqui a grande novidade é que nós estamos levando também conhecimento ao produtor rural, quer dizer, além de crédito, nós estamos cumprindo um papel de responsabilidade social e levando agrônomos para que possam levar cultura, levar para eles um pouco da parte técnica de quando plantar, quando colher, quando pulverizar suas lavouras, enfim, as boas práticas, inclusive a ESG, que são utilizadas na agricultura para que a gente tenha um crescimento do agronegócio sustentável e protegendo o planeta. A carreta vai percorrer mais de 200 municípios ao longo do ano, já prestando contas aí, 60 municípios já foram visitados, as nossas expectativas nos 200 municípios era realizar 1,5 bilhão em negócios e já superamos isso nessa primeira leva aí com 1,8 de negócios prospectados. Pode passar, por favor? Nossa identidade também como banco pessoa física, presença, crédito e soluções. Nós temos aí o crédito consignado atingindo uma marca de 108,2 bilhões, um crescimento de 12,1. Lembrando que essa carteira de crédito consignado é a carteira mais segura que tem no mercado, que a gente faz a consignação nas folhas de pagamento. Do outro lado, nós também temos uma estratégia de crescer um mix com uma rentabilidade melhor em linhas
como o crédito não consignado, atingimos um portfólio de 89,2, com um crescimento de 35,4 em relação ao crédito não consignado. Lembrando que nós estamos falando aqui de correntistas do banco, cliente correntista, não cliente cartão, cliente que nós temos um histórico de comportamento, cliente onde nós sabemos seus hábitos de consumo, clientes que nós temos informações sobre inadimplência ou não passada. Então, isso nos permite crescer de uma forma mais segura nessa carteira, buscando aí um melhor mix, uma melhor composição das nossas receitas para melhorar a nossa margem financeira. E o atendimento especializado, cada vez mais uma realidade dentro do banco, nessa linha de tendência de mercado, de criar estruturas especializadas em negócios, e nós atingimos aí um público encarteirado de 7 milhões de clientes gerenciados. Pode passar? Nossa identidade também como empresa, quer dizer, da mesma forma como nós queremos ser um banco das pessoas físicas no Brasil, de cada cliente, nós também queremos ser o banco das empresas. Nós atingimos um portfólio de 92,4 bilhões, um crescimento de 14% na micro e pequena empresa. Lembrando que 54% dos empregos formais no Brasil são gerados pelas micro e pequenas empresas, e é um segmento de mercado que precisa muito do apoio. E nós estamos fazendo isso de forma muito segura, muito tranquila, aproveitando as melhores oportunidades de mercado. Da mesma forma, para as grandes empresas, tivemos aí um portfólio de 175,4 bilhões, um crescimento de 18,6, uma carteira crescendo de forma consistente e alinhada aí às melhores oportunidades de mercado. E da mesma forma como nós prestamos um atendimento especializado à pessoa física, nós também fazemos um atendimento especializado às micros e às grandes empresas com plataformas destinadas a esse atendimento. E por fim, eu quero só relatar que essa parceria com a UBS, com a empresa UBS BB, veio ganhando tração cada vez mais ao longo do tempo. Aqui eu resolvi trazer informações da parceria como um todo. Nós fizemos 258 deals ao longo dessa parceria, sendo 41 operações de equity e 26 de dívida no mercado internacional e 191 operações de dívida no mercado nacional. A mensagem principal: parceria ainda muito bem sucedida, se mostra importante para a complementariedade dos negócios do banco, e a gente espera que cada vez mais a gente consiga direcionar aí um volume de negócios para gerar mais resultado para os nossos clientes e para o banco também como um todo. Pode passar? Do outro lado, nós temos também, como tínhamos como um desejo lá atrás, de voltarmos a liderar o mercado de câmbio no Brasil, somente a questão do ACC-ACE, dos adiantamentos de contrato de câmbio. E quando ingressamos aqui na gestão em abril do ano passado, a nossa posição relativa estava entre 7º a 10º lugar, sempre oscilando entre essas posições. Trabalhamos fortemente para entender as causas dessa situação, fizemos as calibragens necessárias em taxas e condições financeiras, e hoje nós estamos sempre entre os 3 primeiros colocados, prestando um serviço aí de qualidade aos nossos clientes. Enfim, a mensagem principal: olhando a operação de comércio exterior individualmente, nós estávamos perdendo alguns negócios por questões de algumas tarifas e algumas taxas. Quando nós começamos a observar o cliente como um todo e a relação que ele tinha com o banco, desde se fosse um cliente rural ou um cliente industrial, olhando essa relação como um todo, nós resolvemos fazer os ajustes necessários e passamos a trabalhar em operações que antes nós não estávamos conduzindo. Também estamos aproveitando essa oportunidade de proximidade com as empresas, que esse é um tema muito importante aqui dentro do Banco do Brasil, e fazendo workshops para assessoria especializada. O que visa essa assessoria especializada? Trabalhar em diversos segmentos empresariais, buscando assessorá-los e mostrarmos para que essas empresas possam abrir mercado internacional para venda e comercialização dos seus produtos. E já fizemos diversos eventos nesse primeiro TRI e vamos fazer ao longo do ano. Isso reforça cada vez mais a importância do comércio exterior para o Brasil e principalmente para o Banco do Brasil. Nossa central de câmbio também vem atuando forte. Já fizemos nesse TRI 3,7 bilhões de negócios, um crescimento de 80,8%. Ainda temos a transformação cultural dentro da empresa, horas de treinamento com muito investimento, novas formas de trabalho, implementamos o trabalho remoto híbrido, enfim, é uma transformação que é corrente
buscando uma forma de trabalho mais disruptiva, mais inteligente, né, mais eficiente para a empresa, buscando aí as economias necessárias e capacitando as pessoas para que possam continuar essa transformação tão importante dentro da organização. Pode passar? E, por fim, nossa atuação como um banco que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com uma atuação sustentável e que gera, de fato, externalidades positivas. A nossa carteira de negócios sustentáveis, que é objeto de certificação por empresa independente, ela cresceu 10,8%, atingindo um volume de 289,4 bilhões. Os nossos fundos de investimentos que têm ativos, e esses ativos são comprovadamente empresas que adotam práticas sustentáveis, também teve um crescimento de 98,7%, atingindo 9,2 bilhões. Fizemos a primeira emissão do Social Bond no início do ano, que inclusive já premiado pela The Banker, como o deal do ano. Fizemos uma emissão de 500 milhões de dólares e somos a primeira instituição financeira a atuar por todo o Brasil, por todo o país, com atendimento em libras, remoto e presencial. Tá? Treinamos nossos funcionários localmente e também eles podem entrar por meio de vídeo com os clientes, para que nenhum cliente saia do banco sem ser compreendido, sem ter um atendimento adequado. E fizemos, por fim, o lançamento da CPR Preservação. Eu acredito que está aqui um grande avanço na questão dos nossos proprietários rurais, que possuem hoje 33% do nosso território, dos 66% que são ainda preservados no Brasil, 33% vem de reservas legais e áreas de proteção permanente que constam do nosso Código Florestal, um código, inclusive, extremamente importante e relevante no mundo, que obriga que o agricultor mantenha uma parte da propriedade protegida, né, em seu ambiente natural. E, claro, ele tem custos para a preservação dessas áreas, porque não pode ter extração ilegal de madeira, não pode correr risco de incêndio, os animais não podem invadir, enfim. Ele tem uma série de custos e até hoje, até o momento, ele não tinha uma forma de buscar monetização dessas áreas que deixam de gerar economicamente riqueza para ele. Então, a CPR Preservação nasceu nesse sentido, de ter um compromisso do agricultor, de manter a floresta de pé, tá? E é uma operação financeira que ele capta recursos para que ele e lastreado no compromisso e a certificação do Banco do Brasil de que a floresta de fato permaneceu de pé no âmbito da CPR Preservação no âmbito do período de 1 ano, e isso vai ajudar ele a monetizar algo que ele não vinha monetizando anteriormente. Claro que isso aqui é um primeiro passo de muitos que precisam ser feitos ainda no mercado. Nós precisamos encontrar um bônus verde, ter condições de trabalhar e de encontrar investidores que de fato estejam dispostos a tirar do discurso essa questão da preservação e de fato aceitarem uma condição financeira um pouco menor, mas atrelada a um compromisso e certificações de que os nossos agricultores, esses clientes, estão de fato adotando as melhores práticas para a preservação do planeta. Talvez esse seria o próximo passo, buscando aí um bônus verde, uma contribuição significativa da sociedade para que eles de fato se tornem protagonistas desse processo de preservação. Pode passar? E agora o Forni vai detalhar um pouco mais o resultado e depois nós ficamos aqui à disposição dos senhores para as perguntas e respostas. Bom dia a todos. Obrigado, presidente Fausto, aí pela apresentação aí com a parte mais estratégica e dos destaques que a gente apresentou no desempenho nesse primeiro trimestre. Eu vou falar agora mais dos números, né? Então, esses destaques estão apresentados aí a partir do slide 14. O lucro líquido ajustado apresentou crescimento anual de 34,6% no primeiro trimestre de 2022, encerrando o período em 6,6 bilhões de reais. Esse resultado foi amparado pelo forte crescimento da carteira de crédito, que atingiu 883 bilhões de reais, com boa performance em todos os segmentos. E inadimplência estritamente sob controle, o INAD 90 da carteira alcançando 1,89%, abaixo da média do sistema financeiro nacional, refletindo aí a qualidade da nossa carteira de crédito. A margem financeira bruta e as receitas de prestação de serviço apresentaram os crescimentos anuais de 5,6% e 9,4%, respectivamente.
as despesas administrativas seguem sob rigoroso controle, com crescimento anual de 6%, abaixo da inflação do período. Isso nos levou a um índice de eficiência de 34,7, que é o menor da nossa série histórica, e também houve no trimestre um crescimento do nosso índice de capital principal, aí, com a incorporação de resultado e de outros efeitos positivos no nosso índice de capital. Passando para o próximo slide, nós temos aí o lucro líquido ajustado trimestral de 6,6 bilhões, e isso levando a um RSPL de 17,6, e com isso a gente alcança um retorno muito próximo aos pares, e como o presidente Fausto já falou, o gap de rentabilidade que o Banco do Brasil desde 2017 vem declarando que vem buscando estreitar aí junto aos seus pares, acho que a gente já chegou agora muito próximo e temos a ambição, inclusive, de ultrapassar. Então, acho que essa é a motivação do time do banco nesse momento, de alcançar ainda retornos mais altos em relação ao nosso patrimônio líquido. No slide seguinte, a gente vê a carteira de crédito. A carteira ampliada atingiu 883 bilhões de reais ao final do primeiro TRI 22, uma evolução de 16,4% com março do ano passado e 1% na comparação trimestral. A carteira pessoa física, ela cresceu 14,9% frente a março 21 e 1,2% no trimestre, influenciada pela performance que foi positiva no crédito consignado, no CDC salário e no empréstimo pessoal, em linha com a nossa estratégia de originação em linhas com melhor retorno ajustado ao risco. Na pessoa jurídica, observamos um crescimento trimestral de 1% nos créditos para micro, pequenas e médias empresas, enquanto a carteira de crédito para grandes empresas evoluiu 4,5% no período, com destaque para as operações com títulos e valores imobiliários privados e garantias. O saldo da carteira agro atingiu 254,6 bilhões, o que representa uma evolução trimestral de 2,6%. No slide seguinte, slide 17, a gente tem aí a qualidade do crédito. A inadimplência acima de 90 dias alcançou 1,89, um crescimento de 14 basis points em relação a dezembro de 21, permanecendo abaixo do sistema financeiro nacional. O número que nós apresentamos aí no slide em relação ao sistema financeiro ainda é o número de fevereiro, porque o número de março ainda não foi divulgado pelo Banco Central. Como podemos observar, o aumento da inadimplência foi concentrado no segmento de pessoas físicas. Ele foi dentro do esperado e alinhado com o nosso mix de originação. O índice de cobertura encerrou o trimestre em 297%, havendo um pequeno consumo do nosso índice de cobertura apresentado anteriormente, e o New NPL sobre a carteira atingiu 0,76%, e a cobertura do New NPL alcançou 75%. No próximo slide, a gente traz a evolução da PCLD no conceito ampliado, que encerrou o trimestre em 2,8 bilhões, uma redução de 27% na comparação com o quarto trimestre 21. Eu destaco aqui que a PCLD ela teve uma evolução grande, aí de 36,5% quando a gente compara o primeiro TRI 21 com o primeiro TRI 22, mas o destaque está na recuperação de crédito. A recuperação de crédito evoluiu já de bases altas, né? Evoluiu 20,8% no período, alcançando 2,1 bilhões de reais. O custo do crédito encerrou o primeiro trimestre em 2,6% com relativa estabilidade. A margem financeira bruta, apresentada aí no próximo slide, apresentou um crescimento anual de 5,6%, totalizando 15,3 bilhões de reais, mesmo com o impacto de elevação da taxa Selic sobre os custos de captação ainda nesse trimestre. A expectativa é que a margem acelere e convirja para o guidance ao longo do ano. Na visão trimestral,
Destaque para o crescimento de quase 9% nas receitas de operações de crédito e 29% no resultado de tesouraria, beneficiado por maiores receitas de juros de títulos e valores imobiliários, que mais do que compensaram o crescimento de 30,5% da despesa de captação comercial. O spread global se manteve estável e encerrou o período em 3,5%. As receitas de prestação de serviços totalizaram 7,5 bilhões de reais no trimestre, um crescimento de 9,4% na comparação anual, influenciado principalmente pelo desempenho comercial de administração de fundos, seguridade, consórcios e operações de crédito. Por sua vez, as despesas administrativas cresceram 6% no ano, abaixo da inflação do período e dentro do intervalo das projeções corporativas de 2022, reflexo da forte disciplina no controle de custos. O índice de eficiência acumulado em 12 meses encerrou o período em 34,7, o melhor da série histórica. No slide 21, trazemos os indicadores de capital, com índice de capital de 12,7, como eu falei, uma contribuição aí do lucro líquido, da questão de marcação a mercado, ajustes prudenciais e também efeitos de RWA. No slide 22, apresentamos aí a página de projeções corporativas para o ano. Esses indicadores que apresentaram desvio para o ano foram: a margem financeira bruta ainda seguiu impactada pelo aumento de custo de captação decorrente da elevação da TMS no primeiro trimestre. No entanto, acreditamos que ela deverá convergir para o intervalo do gás no decorrer do ano. A carteira de crédito também vem apresentando um desempenho ainda na comparação anual acima, aí, com 19,6% de crescimento da carteira como um todo, mas esse forte crescimento em todos os segmentos no segundo semestre foi o que afetou a comparabilidade na visão do primeiro trimestre 21 com o primeiro trimestre 22. As receitas de prestação de serviços superaram a range no período, e esse desempenho em grande parte pela performance aí na parte de administração de fundos, consórcios e seguros, além de ter uma base de comparação menor lá no primeiro TRI 21. As projeções corporativas estão mantidas, né? Não houve nenhuma alteração em nenhum das variáveis do guidance. E agora eu agradeço a participação de todos e podemos iniciar a sessão de perguntas e respostas. Bom, obrigada. Nós vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, para aqueles que tiverem num computador, basta clicar em Reações no menu inferior e selecionar Levantar a mão. Se você estiver acessando por meio de um celular, toque no ícone de 3 pontos no canto inferior direito e clique em Levantar a mão. Lembramos que essa sessão será bilíngue. As perguntas poderão ser realizadas em português ou em inglês, e as respostas serão conduzidas no idioma escolhido pelo analista. Para que possamos ter um evento dinâmico e permitir que todos tenham oportunidade de perguntar, peço que, por favor, cada analista faça apenas uma pergunta. Nossa primeira pergunta vem do Gustavo Schroden, do Bradesco. Gustavo, já nos ouve? Eu ouço. Vocês me ouvem também? Sim. Sim. Tá bom. Bom dia, Fausto, Ricardo, Ana Gustavo, Paula, fala Daniel. um pouquinho mais alto, por favor. Bom dia, estão me ouvindo agora? Agora sim. Está melhor. Tá ótimo. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelos resultados. A minha pergunta, ela vamos dizer assim, especificamente no NII, mais especificamente no NII com clientes, né? Acho que a gente entende uma dinâmica que existe um descompasso entre custo de funding e a parte dos ativos. Quando você tem um aumento muito rápido da taxa de juros, a gente acompanha o banco há bastante tempo e a gente entende essa dinâmica. Existia já uma expectativa de uma melhora ao longo do quarto trimestre e principalmente já no primeiro trimestre. A nossa leitura, apesar de a gente entender que o resultado foi muito forte, talvez um question mark aqui seria relacionada a essa margem com o cliente.
Eu queria entender o que a gente pode esperar daqui para frente, se a gente deve esperar uma melhora e o que seria o trigger para essa margem melhorar, ou seja, quais são os fundamentos que poderiam ajudar a melhorar a margem daqui para frente, por favor. Obrigado. Ok. Obrigado pela pergunta, Gustavo. A parte de margem, a gente não faz essa divisão de margem com clientes. Quando a gente fala da parte de spread, a gente olha especificamente a margem nas operações de crédito, e aí um pouco do que os pares apresentam como margem com clientes, ele acaba estando junto lá na parte de resultado de tesouraria, que contribuiu já de maneira significativa para a nossa MFB agora, mas a MFB está sofrendo todos esses efeitos de uma questão de uma comparação com o primeiro TRI de 21, que foi um primeiro trimestre em termos de margem, que foi um dos mais fortes no ano passado, porque ainda a gente tinha um custo de captação bastante baixo, porque não tinha começado ainda o ciclo de elevação de juros. E aí, se você relembrar o ano de 2021, o segundo e terceiro trimestre foram períodos que a margem foi mais pressionada, porque o custo de captação impactou ali inicialmente, e sem que houvesse uma reprecificação maior aí da parte dos ativos. Esse trabalho de reprecificação ele vem sendo feito pelo Banco do Brasil. Ele começou ainda no terceiro trimestre, mas no quarto tri acelerou no primeiro trimestre. E esse trimestre de 2022, a gente ainda está vendo um pedaço do ciclo de elevação de juros. Então, nós ainda estamos nesse processo de acompanhar a elevação e, obviamente, a reprecificação dos ativos ela é mais rápida. A reprecificação de ativos ela demora um pouco mais. Mas como agora a gente está chegando no final do ciclo, a gente entende que nesse segundo trimestre esse efeito já vai ser bastante reduzido e o efeito de reprecificação já vai estar mais claro. Então a gente espera uma evolução da MFB crescendo acima do que ela já cresceu nessa comparação anual. E a gente vem também fazendo todo um trabalho de alteração de mix de captação, que também vai contribuir para aumento de margem. Então a gente vai ver ao longo do período essa convergência, e a gente acredita que aquela range de 11 a 15 será atingida no quarto tri, mas a gente vai ao longo dos trimestres alcançando aí, se aproximando dessa, vamos dizer assim, dessa variação. Até porque, lembrando, a base do segundo tri, do terceiro tri, quando a gente avançar na comparação, ela vai ser uma base que foi afetada pela elevação da captação no ano passado. Gostaria só de fazer um complemento aqui, o que o Ricardo Forni trouxe, em relação ao crescimento responsável da nossa carteira. Tá? Primeiro que nós estamos crescendo bastante com crédito não consignado, naquela base que nós chamamos cliente correntista. Não é cliente cartão. Esse cliente correntista tem histórico de crédito conosco, tem histórico de atuação aqui dentro, nós sabemos seus hábitos, seus consumos, nós temos informações da sua renda, enfim, nós temos todo tipo de informação para crescer de forma consistente, de forma bem seletiva. Então isso nos traz mais confiança dos nossos modelos. Aliás, que eu sempre ouço no mercado que o Banco do Brasil tem os modelos mais robustos de gestão de crédito. Isso, de fato, pela capacitação técnica e investimento que foi feito ao longo de muitos anos em questões de riscos. E, além disso, nós temos um índice de cobertura que está bem acima dos bancos privados, que nos permite, de alguma forma, ter um colchão para que a gente possa assumir negócios com maior nível de rentabilidade. É claro que é uma ponderação sempre entre risco e retorno. Nós só vamos crescer, de fato, em negócios com maior nível de risco se o retorno for adequado. Tá?
Eu queria só trazer um número que talvez ajude a modelar isso e entender qual a dinâmica que a gente olha para o NII. Nós temos um posicionamento de balanço que nós construímos que ele ajuda, sim, ao crescimento dessa margem. Só para ter uma ideia, nós temos por volta de 400 bilhões dos nossos passivos que são vinculados à remuneração da poupança. E isso representa por volta de 52% das nossas captações. Nesse ambiente que nós temos de macroeconômico, sabendo que a remuneração ela fica limitada, ela tem um cap, uma vez que a Selic atinge 8,5%, o crescimento do custo dos nossos passivos tende a ser mais lento, justamente por isso em relação aos ativos. Na ponta dos ativos, além da reprecificação dos ativos que o Forni comentou, das novas operações, nós temos por volta de 300 bilhões na nossa carteira, sejam de títulos privados, títulos públicos, ou mesmo CDCAs, que são vinculados a CDI ou a Selic. Ou seja, só esse componente, eu dou uma dinâmica nos ativos diferente dos passivos e ele tem uma reprecificação mais rápida. Tá? Esses componentes, eles ajudam sim a dar dinâmica para o NII. Tanto é que o nosso NII cresceu 3 vezes a carteira nesse quarto trimestre. Né? Ele já é uma tendência diferente, no primeiro trimestre, já é uma tendência diferente que a gente viu nos trimestres anteriores. Então, o que a gente vai observar? A velocidade de crescimento vai aumentar, olhando para a perspectiva, e isso sim converge o NII para o nosso guidance. Nós estamos bem confiantes. Tá ótimo, muito obrigado. Eu sei que é uma pergunta, mas só fazer um follow-up na questão que o Daniel colocou. Esses 300 bilhões que você falou de títulos, só para confirmar, esse resultado que você tem, que é remunerado em cima de CDI ou Selic, ele só para a gente entender onde passa cada resultado, ele está em tesouraria, né? A forma como a gente aloca, né, por isso que é melhor comparar o NII como um todo. Né? Porque nós temos a receita de crédito que vem subindo, tem a receita de captação, a despesa de captação, seja institucional e a de varejo, né? E a diferença está na tesouraria. E na tesouraria nós temos a LM, nós temos hedge, nós temos o investimento da liquidez, nós temos a carteira de títulos privados, por exemplo, ela está dentro da tesouraria. Então, por isso que você observa esse montante na tesouraria, né? Perfeito, super claro, obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigada, Schroden. Vamos passar aqui para a próxima pergunta. Gostaria de chamar o Jörg Friedman, do Citi. Obrigado, Janaína. Bom dia a todos. Bom dia. Tem sido um prazer e um privilégio acompanhar o Banco do Brasil ao longo desses 16 anos como analista e testemunhar aí ao longo desses últimos anos a recuperação da rentabilidade do banco, em particular nesses últimos meses, períodos. Então, parabéns aí a todo o management, presidente Fausto, Ricardo, Daniel. E a minha pergunta, ela é relacionada ao ambiente competitivo. A gente está olhando as informações de safra anual de crédito que vocês colocam, e a safra de 2021, ela parece ter se comportado de maneira pior, né, até do que a safra de 2016, no meio da crise. Então, queria que vocês discutissem um pouco mais da onde vem o conforto de continuar crescendo na pessoa física e como vocês estão enxergando esse ambiente competitivo. Se até pode ser daí, né, se eventualmente alguns dos outros players estão abrindo espaço para vocês crescerem com margens atrativas que compensam esse risco. Eu agradeço e posso fazer um follow-up depois. Obrigado. Okay, eu vou abrir aqui, e aí acho que tem aqui também a Paula para nos ajudar nessa questão em relação à questão da safra. Ambiente competitivo, né? Eu acho que a gente vem, de uma maneira geral, o mercado como um todo, buscando
a gente tem, acho que a questão de incorporação de clientes, né, aquisição de clientes, e o Banco do Brasil fez um esforço ao longo do tempo para estar apto a atuar no mar aberto, né, que a gente chama aqui, que é essa questão de atrair o cliente, atrair cliente. E a porta de atração de cliente, que tradicionalmente era para uma abertura de conta, hoje em dia você pode trazer um cliente e ele não querer abrir uma conta, mas ter um cartão de crédito. Então, nós já estamos atuando nesse mercado, é um mercado que a gente sabe e conhece, ele tem mais risco, né, tem mais INAD, ele vai elevar isso aí, e a gente está fazendo isso de uma maneira bastante responsável. Então, do ponto de vista de ambiente competitivo, estamos atraindo clientes e estamos também expandindo o nosso modelo de relacionamento, estamos expandindo a questão de explorar os clientes que chegam e já são correntistas do Banco do Brasil, expandindo outros produtos, por exemplo, como cartão de crédito. E para isso a gente tem uma atuação muito focada e específica. Então, o próprio presidente Fausto falou hoje mais cedo que a expansão com cliente correntista, ela tem vamos dizer assim, um comportamento, um tratamento muito mais conhecido e muito mais previsível e vamos dizer assim, os nossos modelos já conhecem e tratam isso. A gente está abrindo novas frentes e estamos refinando nossos modelos em relação a essas novas frentes, mas do ponto de vista de competição, a gente reafirma o nosso apetite, nosso vontade comercial e tanto o apetite a risco em relação a expandir as nossas carteiras nessas linhas com maior risco-retorno, né? Buscando retornos mais atrativos em busca de maior risco. O desempenho da carteira, a gente tem, se você olhar a carteira como um todo, a gente tem um índice de inadimplência absolutamente confortável, a maior vamos dizer assim, a maior qualidade do sistema, né, o menor INAD do sistema. Esse é um perfil de uma carteira formada ao longo dos anos e que vai se transformando com essa adição de risco. Então, a gente acompanha de maneira muito próxima as safras, aquilo que eventualmente evolui de uma maneira que ou não era previsível ou que acelera em relação àquilo que a gente estava esperando, já há uma gestão de crédito muito ativa buscando, vamos dizer assim, enquadrar naquilo que a gente entende adequado, até para buscar o que o presidente Fausto colocou como o risco-retorno que a gente está perseguindo. Então, não há, olhando do ponto de vista de carteira, nada que nos preocupe. Você falou, eventualmente comparando com a carteira lá de safra de 2016, acho que elas são absolutamente diferentes. O que existe é uma originação hoje em determinados segmentos com maior risco e que a gente está acompanhando e gerindo do ponto de vista de crédito de maneira absolutamente tranquila e qualificada. Eu vou chamar a Paula aqui para nos ajudar, que eu acho que ela tem mais detalhes. Antes da Paula comentar, eu gostaria de fazer só um breve comentário aqui. Eu comentei agora há pouco que nós somos reconhecidos por ter uma carteira de crédito muito resiliente no mercado. O nosso índice de inadimplência está bem abaixo dos pares, e em quase 1 ponto percentual ou até mais. Tá? Então, isso demonstra a qualidade não só da carteira, do processo de originação, mas também demonstra a qualidade dos modelos de crédito. É claro, quando você entra num segmento novo modelo de negócio para não correntista, isso requer foco, atenção, cuidado, né, responsabilidade, e é o que nós estamos fazendo. Tá? Os modelos são revistos constantemente para dar mais seletividade, para buscar mais consistência e ficarem mais adequados ao padrão e perfil de risco que nós estamos buscando. O importante é que vocês sabem que os níveis de provisão do Banco do Brasil hoje são extremamente adequados. E o nosso índice de cobertura, né, ainda quase próximo a 300%, nos dá esse conforto adicional. Quer dizer, nós fizemos muito mais provisões ao longo dos últimos
semestres até maiores do que os pares, tá? E temos hoje esse colchão maior que nos permite fazer esse crescimento de forma consistente e responsável. Se vocês observarem o início dessa estratégia, nós saímos do índice de inadimplência de 1,75 e passamos a 1,89, quer dizer, o efeito ainda foi muito leve em relação, inclusive, ao que foi anunciado pelos pares nas últimas semanas. E isso nos dá o conforto necessário para dizer que os modelos e a estratégia está adequada para continuar crescendo com muita responsabilidade, com muito cuidado e com muita atenção para que a gente continue com essa margem sempre financeira positiva em relação ao risco que nós estamos correndo. Paula, por favor, queira complementar. Eu só gostaria de acrescentar que a nossa carteira, ela continua sendo composta majoritariamente por correntistas e proventistas. E isso, então, traz para a gente e ajuda todo esse contexto aí de acompanhamento das safras que você vinha observando. Nesse último período, o que a gente vem materializando, que é o que nós estamos aqui o tempo inteiro discutindo, que é essa alteração do mix, que tem feito com que a gente traga aqui resultados consistentes. A última safra, ela traz esse reflexo dessa alteração já um pouco do mix, sendo que majoritariamente a nossa carteira ainda é defensiva, e esse patamar, ele é de acordo com o esperado. Ele traz para a gente o retorno esperado. Então, por isso que nós estamos acompanhando, monitorando essa nova safra, como você colocou, né, diferentemente das outras, porque ela já é a materialização desse trabalho de mudança de mix dentro de um contexto, com todo esse cuidado da gente continuar aí tendo uma carteira forte com os nossos correntistas e proventistas. Acrescentando, o nosso índice de cobertura, ele dá tranquilidade para a gente ir seguindo, né, de forma gradativa, entendendo e trabalhando dentro desse contexto, desse mix, com públicos bastante específicos e selecionados. Perfeito. Se isso tudo que vocês estão falando continua demonstrando tal conforto e a margem ajustada a risco deve continuar subindo, as outras linhas também estão super bem comportadas, custos, FIIs. O lucro líquido deste trimestre, se você anualizar ele já aponta para algo acima do ponto alto do guidance. Seria excesso de conservadorismo vocês não revisarem o guidance de lucro nesse momento? Olha só, eu respondi essa pergunta agora há pouco para vários repórteres ali da coletiva de imprensa. Acho que tradicionalmente, entre os bancos, revisar o guidance logo no primeiro trimestre do ano não é o mais adequado de acordo com a nossa ótica e percepção. A gente precisa que algumas variáveis econômicas, financeiras se consolidem ao longo dos trimestres para que a gente possa, de fato, poder fazer uma revisão, tá? A revisão é algo que nós vamos fazer constantemente, então estamos bem antenados em relação a essa questão, e mesmo porque eu estava comentando com vocês anteriormente que, tradicionalmente, na indústria bancária brasileira, o segundo semestre é melhor do que o primeiro semestre, dado o nível de endividamento das famílias, com impostos federais, municipais, questões de matrícula dos filhos, quer dizer, há um comprometimento maior da renda familiar no primeiro semestre, comparativamente ao segundo, e isso traz boas perspectivas. Então, historicamente, se vocês observarem os resultados dos bancos, isso é uma verdade. Então, há uma expectativa, sim, da gente ter com uma consolidação desses números, dessas projeções, e assim que a gente tiver mais convicção, certamente faremos aí a alteração no guidance para que a gente possa ter um reflexo aí na nossa projeção mais adequada e mais apropriada ao que nós estamos de fato percebendo. Então, só para complementar, o Jorge, a nossa avaliação nesse momento é que a gente está com a expectativa realmente de alcançar a ponta alta do guidance. E tem uma série de variáveis, tem a questão aí do ambiente econômico, a questão do aumento, vamos dizer assim, da inadimplência do ponto
ponto de vista esperado pelo mercado de uma maneira geral, esse processo está acontecendo. Então, a gente olhou agora ao final do primeiro TRI vamos dizer assim, com prudência, acho que a palavra adequada seria essa, olhando para frente com otimismo, mas com prudência em relação a isso. E a gente, com certeza, no segundo trimestre, a gente vai reavaliar isso com mais, vamos dizer assim, com mais convicções e com mais resultados aí obtidos, a gente, se for o caso, vai fazer os ajustes necessários nas projeções para o fim do ano. Obrigado, Fórum. Obrigado, Fausto. Obrigada. Vou passar aqui para a próxima pergunta, and I'll switch to English to welcome George Curi from Morgan Stanley. Gostaria de dar as boas-vindas ao nosso Hi, thanks for the Morgan Stanley. opportunity to ask questions and congrats on the Eu tenho great algumas numbers. perguntas I e guess parabéns. my question was going to be along the lines of the previous questions on the results so far Minha versus the pergunta guidance. And I tem a ver com appreciate that you don't want to move the guidance early on in the year, and there's still a lot of uncertainty globally and politically. But it does seem at least that some of the lines, particularly Parece que loan algumas loss linhas provisions, are just simply going to be very difficult to see them within the guidance. It just seems that it's going é to muito be difícil ver meaningfully isso. lower, especially given your 300% coverage ratio. So I just wanted to see what is it that we're missing, and what are you seeing maybe on the mix shift, maybe on the growth on credit cards, that you don't feel confident at this point in pointing towards much lower provisions versus even your low end of the guidance. Thanks. And Seria bom a gente ter resumo do que foi a pergunta, porque ficou meio complicado. Just one second. George, the audio was a bit tricky for us here, but I got that the question was about the guidance and the let's say the performance and what we are seeing ahead in terms of provisions, in terms of looking forward and the effect on the increase in the expected increase in the NPLs, for example, in credit cards that you said, right? Yeah, I mean, well, sorry, let me, if you don't mind. So I get it that it's maybe early to change your guidance, given it's the first quarter, we still have a lot of global volatility, elections are coming, but the level of provisioning that you had in the first quarter versus the guidance is very low. And the coverage ratio that you mentioned at 300% gives you so much room that it's just difficult to understand why would you even be close to the low end of the guidance on the provisioning side. So the question is, what is it that you're seeing in terms of maybe you're going to push more on risk products, maybe you are seeing some deterioration that gives you pause not to be a bit more aggressive on the guidance on provisioning for the year? Okay, understood. So I believe that one thing is to look at the provisions, the net provisions for credit this quarter. I believe that we have a growth in terms of provision of 34% compared to the first quarter 2021. So this reflects our portfolio. It was a bit lower from our peers, but it was a growth, let's say, consistent. What was the main reason for this lower net credit risk on this quarter? Is we had a very good performance on recovery, and also the discounts applied to recovery they were lower. So
this performance in this quarter is quite a bit of a conjunction of this, and we still have some, say, the ending effects of the provisioning that we had in the pandemic. What we are looking forward is that in terms of the level of provision, the next quarters, it will grow because the portfolio is growing, because we are adding risk to the portfolio, and the whole dynamic of the delinquency in portfolios are, let's say, moving forward as well. So that's why, although we are very positive on the net results moving forward, we believe that the provisions will come up more likely what we had, let's say, before the pandemic. We are normalizing moving forward the provisions, and right now I believe that we have a good the guidance for provision. We are anticipating that we are most likely to be in the middle of this range moving forward until the end of the year. But again, we are looking at credit risk with a very close look in terms of the modeling, monitoring the delinquency of the portfolios. In this, let's say, next quarter, we'll have more information, more and we will analyze performance and revise if it's necessary. But in this case, I believe that the guidance is quite properly set, and we are anticipating at this moment that with the information we have now, that we will be most likely in the middle of the range. If I may add just one observation, we still have higher coverage comparing to the system, and actually we consumed part of this coverage, and certainly this reduces a little bit the provisions that we made in this process. And this is completely consistent on what we said in the past, that provisions, they tend to grow gradually the same way as NPLs. Yeah, you see, we do not foresee NPLs reaching the levels previously to the pandemic this year. We do not foresee the cost of risk being at the levels that we had previous to the pandemics. Then gradually, step by step, this will be built as it's necessary. Is it clear? Yes, thanks. And another thanks a lot. point That was that, very clear. George, Sorry. George, another point that I want to add on this is that we are very confident that we have the level of provision necessary to cover our portfolio. We are very confident on this one. Of course, if you compare the growth of provision of the other banks, you have to assume that they have more exposure than us in some line of credits. They are working very hard for so many years with with people without current account, that they don't have historic of credit. Maybe this is the reason that they are provisioned a little bit more than us. Of course, that we did more than 30% of growth in terms of provision credit, and we are absolutely confident that we have enough provision for the level of risk that we have in our portfolio. Thank you. That was very clear. Much appreciated. Thank you, Jorge. A nossa próxima pergunta vem do Marcelo Telles, do Credit Suisse. Bom dia e boa tarde aí a todos. Obrigado aí pelo tempo e parabéns aí pelos resultados. A minha pergunta em relação ao portfólio de pequenas e médias empresas, né, me chamou a atenção, né, que no trimestre a deterioração, na verdade, foi muito pequena, né, dentro desse portfólio. E eu queria entender um pouquinho, né, qual, do ponto de vista de vocês, qual a explicação para isso, e se esse é um portfólio que vocês veem espaço para, né, acelerar
o crescimento, né, durante o ano. Obrigado. Obrigada. Dentro desse contexto, quando nós fizemos aí todo esse trabalho, né, de ampliação e de crescimento com as pequenas e médias empresas, um dos nossos pontos principais aqui, e que o presidente Fausto tem colocado aqui bastante, reiterado, é que nós temos um modelo específicos, robustos, e que olhamos para essa carteira e para a originação dessa carteira com todo esse cuidado, pautado nesses modelos, né, que tem aí o período e o conhecimento desse nosso cliente aí, o histórico dele, para que a gente conseguisse aqui perceber e fazer essa originação nas melhores linhas, né, vamos dizer assim, nos melhores níveis de risco desse composto, desse público-alvo, e isso fez com que a originação fosse bem qualificada, bem como também nós estabelecemos aí diversos instrumentos de acompanhamento, monitoramento e pulsação dos diversos setores que nós fizemos aí essas originações da carteira de crédito. E isso tem feito com que, de forma antecipada, proativa, a gente acompanhe como que está o desempenho dos diversos segmentos e, assim, se necessário, agir proativamente junto aos nossos clientes. Isso tem nos dado aí a tranquilidade de que, estando próximo e monitorando e fazendo essa pulsação e esse acompanhamento aí do setor, de cada um dos setores, nós conseguimos aí antecipar qualquer situações que saiam aí do que a gente estava previsto, que tinha nas nossas projeções, mantendo a qualidade aí e, se necessário, oferecendo outra linha para esse cliente. Mas esse tem sido aí um ponto importante, inclusive quando a gente fez aí os desembolsos relacionados ao Pronamp, também com esse olhar de fazer uma seleção com os nossos clientes de maneira responsável e o acompanhamento paulatino que vem se dando. E Teles, desculpa. Não, por favor, adiante, né, depois eu faço um follow-up aqui. Fica à vontade. Teles, e eu acho que até complementando esse retrato que a Paula trouxe, muito bom, sobre da gestão de crédito desse segmento, eu acho que quando você olha comparativamente a originação no 1T em relação ao ano passado, ela foi menor, não por conta de menor demanda. Aqui, lembrando que no ano passado ela foi muito grande por conta dos programas do Pronamp e tudo mais, que na verdade você não teve nesse primeiro trimestre. Então isso eu acho que distorce um pouco a originação, mas em termos de originação eu acho que está normal, né? Perfeito. Está seguindo o nosso fluxo aí, a nossa ambição dentro dessa carteira. Não, muito obrigado pela explicação detalhada. Eu queria só fazer um follow-up nisso, em relação, a gente sabe que muito esses créditos do Pronamp, eles são ligados à Selic, né? E eu queria entender se vocês têm alguma preocupação, quer dizer, o aumento da Selic, se isso poderia, de uma certa maneira, quer dizer, afetar, né, a qualidade desse portfólio. E aí, deixa eu aproveitar, Marcelo, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Nós temos dois conjuntos de créditos que foram feitos no âmbito do programa Pronamp. Um que tem uma cobertura extensa de 80%, na primeira leva, e uma segunda com o 20% de first loss. Olha, ambas as proteções que foram dadas nessa carteira são, na nossa percepção, são mais do que suficientes para cobrir eventual risco de inadimplência, né? Estamos muito longe. E aí a boa notícia é que as micro e pequenas empresas estão pagando, tá? Estão pagando esses créditos, o índice de inadimplência delas em relação a essas duas linhas, essas duas levas, né, de funding que foram dados, estão com um índice de inadimplência muito baixo, tá? O que nos leva a crer que elas também possuem interesse em estarem com suas dívidas em dia, para que elas possam se habilitar para novas tranches que porventura podem vir pela frente. Então isso traz também esse conforto adicional para que a gente possa, mantendo, né, essas situações adimplentes o máximo possível. Quer dizer, os dois índices de cobertura, as duas garantias que tem nesses programas, são, na nossa percepção, são mais suficientes, estão muito longe de serem atingidos nesse momento, tá? Nos dão muita tranquilidade.
Só resgatando o seu ponto com relação à Selic, a preocupação desse público que tinha aí e que estava, né, dentro de um contexto de concessões de crédito com taxas prefixadas. Então, estou entendendo que este é aí a sua preocupação quando a gente está falando aqui de taxa de Selic. Mas olhando as linhas que eles tinham disponíveis, né, com taxas prefixadas e agora, mesmo com a taxa pós-fixada Selic, ela ficou mais atrativa dentro do contexto de que você tinha hoje a linha que ele já estava habituada, de fato, a fazer o seu giro. A taxa hoje dos programas, elas, ainda que indexada, né, a Selic, ela é mais atrativa. Só contribuindo, acho que assim, a confiança também está na originação, que foi muito qualificada na largada, né? Quando houve o desembolso para essas linhas, houve um trabalho de originação que, na verdade, precedeu o desembolso, e o desembolso foi muito rápido, mas muito assertivo, porque a originação foi muito qualificada, e isso se reflete nos índices, que acho que esse número é até público, na comparação com os agentes lá, e assim, acho que a gente tem um desempenho distinto em relação a isso. Exato. A menor inadimplência do mercado em relação a essas linhas é a do Banco do Brasil. Claríssimo. Muito obrigado. Obrigada, Teles. Vou passar aqui para a próxima pergunta. Gostaria de chamar o Henrique Navarro, do Santander. Obrigado, Jana. Bom dia, pessoal. Parabéns aí pelo resultado. A minha pergunta é sobre inadimplência. Eu queria que vocês comentassem 3 aspectos, que são, primeiro, como é que está o comportamento da inadimplência de curto prazo. Essa inadimplência acima de 15 dias foi algo que nos outros resultados de banco assustou um pouco o mercado, então eu queria que vocês comentassem como é que está caminhando e se essa inadimplência de curto prazo ela pode ser um indicador do que a gente espera para frente. Eu queria que vocês comentassem a inadimplência no cartão de crédito. Ela aumentou muito, né, 2,5%, alguma coisa assim. Então, para a gente entender o que tem de sazonalidade aí, se é realmente alguma coisa que chega a preocupar. E a inadimplência do CDC salário, que também aumentou, não foi muito, mas aumentou, mas essa é uma linha que deveria ser um pouco mais... É isso, pessoal. Henrique, antes de passar a palavra para a Paula Teixeira, que é a nossa vice-presidente de riscos e controles, que ela com certeza tem todas essas informações com maior nível de profundidade para você, deixa eu só lembrar uma coisa que eu acabei de falar aqui atrás, tá? Majoritariamente a nossa carteira é composta por cliente correntista, tá? Então são clientes que você tem um histórico de crédito, você tem um comportamento dele ao longo de muito tempo, você tem uma inteligência analítica também por trás, que nós investimos fortemente, identificando gostos, preferências, hábitos, enfim. Nós estamos alinhando uma estratégia, além de crédito, também buscando entender o comportamento do cliente. Então, diferentemente, talvez, da iniciativa privada, sem mencionar o nome dos bancos, tá? Onde eles se prepararam talvez mais cedo do que o Banco do Brasil para atuar no mar aberto, que é o mercado mais arriscado. Então, talvez os impactos que vocês estão observando agora, nos índices de inadimplência de alguns pares privados, é fruto, né, de uma estratégia mais agressiva lá de trás, tá? De operar com esses clientes ainda sem aquele grande histórico de crédito. E, obviamente, como nós estamos entrando agora, nós estamos entrando com esse aprendizado dessa estratégia de todos eles. Então, a gente espera ser melhor sucedido, porque os nossos modelos estão sendo calibrados online, vamos dizer assim, né, no fazendo e aprendendo. Tá? Mas majoritariamente a nossa carteira, diferentemente dos bancos dos pares privados, é composta por clientes correntistas, quer dizer, aquele que eu tenho todo o histórico. Deixa eu passar para a Paula agora, complementar aí a INAD de 15, enfim, o que preocupa em relação a esse tema. Bom, sendo bem direta na sua pergunta, quando a gente olha para a inadimplência de curto prazo, nós percebemos que ela é muito volátil. Então, entendemos que ela tem a correlação dela é muito baixa com a inadimplência de 90 dias. Principalmente se a gente olhar aqui, quando a gente estava discutindo todo o composto da gestão do risco de crédito, o Ricardo Forni aqui já nos destacou que um dos pontos e um elemento importante nessa gestão é a nossa recuperação.
é as nossas taxas elevadas de recuperação. Então, a gente é muito bem sucedido dentro dessa esteira, e isso tudo faz com que, ao acompanharmos e ao monitorarmos a nossa inadimplência de curto prazo, a gente já tenha ações, né, já temos diversas medidas para que elas não se arrastem até 90 dias, né? Então, e é neste momento que a gente tem sido bem sucedido, temos tido aí taxas de recuperação que a trimestre a trimestre a gente traz aqui resultados mais robustos dentro dessa esteira. Então, o que eu posso te dizer é que o curto prazo, do ponto de vista de inadimplência, ela não tem uma correlação aí muito direta, ela é baixa com os 90 dias, e a gente tem atuado, inclusive, naquele trabalho que eu te falei, de monitoramento, acompanhamento, e aí é o momento que entra a nossa esteira de recuperação forte. E cobrança e recuperação, né, na verdade, aí a nossa esteira de cobrança com mais força dentro desse contexto. Perguntou de cartão de crédito também. Bom, e aí, eu acho que olhando dentro desse contexto, a gente comentou aqui, né, de estarmos trabalhando com um mix que traga aí para a gente, né, uma maior rentabilidade. Então, dentro desse contexto também, está dentro do nosso esperado. A gente vem olhando e monitorando, e como nós colocamos aqui, dentro de cartão de crédito, a gente está falando de um volume muito maior de correntistas. Então, os clientes cartão é a nossa minoria, é um portfólio muito pequeno, não é representativo aí desse público, e que, à medida em que a gente percebe algum tipo, né, de mudança do perfil esperado dentro do que a gente tinha colocado, com toda aquela nossa prudência de avançar, buscando aí manter a rentabilidade vis-à-vis o risco, nós vamos ajustando essa carteira como um todo e a originação dela como um todo. Então, eu entendo aqui que o que nós estamos vendo, ele está em linha com o que a gente esperava dentro desse composto aí de maior rentabilidade para o portfólio. Mas acho que é bom adicionar, que acho que assim, a carteira de cartão de crédito é uma que a gente vem acompanhando de maneira muito próxima, e já estamos tendo ações que não limitam o nosso apetite nem a nossa, vamos dizer assim, ambição comercial, mas eles qualificam melhor a seletividade de concessão. Perfeito. Então, dentro dessa linha que eu comentei, se sair algum ponto do que estava no esperado, a gente já entra com essas medidas. Eu gostaria de só registrar a presença do vice-presidente de Atacado, que acabou de chegar aqui conosco, o senhor Pessego. Também vai estar à disposição de vocês para responder perguntas relacionadas a empresas, enfim, a MPE, ou outros assuntos que vocês acharem que são pertinentes na área dele. Eu perguntei também, só para finalizar, sobre o CDC salário, que também tem uma deterioração na inadimplência, que a princípio eu acho um pouco forte para uma linha que deveria ser mais conservadora, mas se puder comentar, eu agradeço. Dentro desse composto, e aí, assim, essas safras, né, a gente tem feito esse acompanhamento por safras. Nós estamos falando aqui de um momento em que era esperado, né, um aumento gradual da inadimplência em algumas linhas. É uma linha ainda que, conforme você muito bem colocou, traz menos risco para a gente, e dentro desse olhar, da mesma forma em que nós estamos com ações aí, se tiver dentro da linha de cartão de crédito, como a gente colocou, algo fora do nosso esperado, para a questão aqui do crédito pessoal, também temos ações que a gente já está trabalhando dentro desse composto, e que a gente entende que o andar dessa carteira vai ficar aí alinhado com o que a gente estava esperando, e justamente por conta dessas medidas, dessas ações adicionais que nós estamos aí colocando. Vamos para a próxima. Obrigado. Obrigada, Navarro. Eu gostaria de pedir para os analistas trazerem apenas uma pergunta para a gente conseguir cobrir e atender a todos aqui. A próxima pergunta é do Thiago Binsfeld, da Goldman Sachs. Thiago, por favor. Oi, bom dia, Fausto, Forni, todo o time. Minha pergunta é sobre rentabilidade, com o ROI de 18%, e vocês, na apresentação, mencionaram que querem continuar crescendo
a rentabilidade, eu queria primeiro entender que nível de retorno vocês estão buscando daqui para frente e segundo, como chegar nessa rentabilidade mais alta, ou seja, crescimento de receita, eficiência, maior alavancagem. Se vocês puderem nos ajudar a entender onde estão as principais oportunidades aqui, seria de grande ajuda. Obrigado. Deixa eu começar aqui, então. Obrigado, Thiago, pela pergunta. O resultado veio impulsionado por alguns fatores, como o Ricardo comentou lá na apresentação, né? O crescimento da carteira, melhor mix da composição dos produtos que foram comercializados, uma INAD extremamente controlada, tá, em parâmetro bem inferior, que eu mencionei, nossa diferença da nossa INAD para o mercado está em mais de 100 basis points, tá? E também pelo controle das despesas administrativas, tá? Que se continuam ainda bem equilibradas. É óbvio que nós queremos uma rentabilidade, nós temos uma ambição superior. O Banco do Brasil até, se eu não me engano, 2009 ou 2010, apresentava o resultado mais forte perante a indústria financeira brasileira. O que nós queremos, depois de algumas ações que foram feitas ao longo daquele período, como a venda de parte do nosso ativo de seguridade e outras situações de venda, de antecipação de crédito, de receita de crédito, de cartão de crédito, de alguma forma ou de outra, nós passamos a deixar de contabilizar essas receitas recorrentes ao longo dos anos e nos colocou aí em patamar inferior aos pares. O que nós queremos, de fato, é voltarmos a liderar o mercado em termos de rentabilidade pela capacitação técnica do quadro, pelo engajamento significativo que existe hoje no Banco do Brasil. É impressionante se vocês chegarem numa agência do banco ou em qualquer lugar e conversar com os funcionários, existe um engajamento muito forte. E isso nos traz a confiança de que podemos contar com eles para continuar performando da forma como está. Tá? E, obviamente, nós vamos estar observando os índices de inadimplência, talvez consumindo um pouquinho mais da margem de cobertura, mas sempre de forma responsável, equilibrada, buscando aí maximizar cada vez mais o resultado. Eu não vou dizer para você que eu quero chegar a 20, 30, enfim, o que eu quero é voltar a liderar esse mercado, tá? E usando as estratégias de melhor composição de mix da carteira, né, atuando de forma responsável, conforme a Paula comentou, em perfis pré-selecionados, para que a gente possa, de alguma forma, retomar aí aquela posição de destaque que nós sempre tivemos ao longo de muitos anos. Eu só queria complementar que eu acho que essa constatação de que nós alcançamos, né, nos aproximamos da rentabilidade dos pares privados, ela não é fruto de nenhuma mudança de estratégia, mas ela foi fruto de consistência na estratégia e execução dessa estratégia. Então, o ponto que foi trazido por essa administração há um ano atrás, lá com os 10 pontos principais, ele dá foco ao time e com esse foco a gente está entregando esse resultado. O guidance do ano, ele está aí, a gente está perseguindo ele, estamos olhando para a ponta alta do guidance e, eventualmente, com mais informação, a gente pode até enxergar que a gente pode alcançar um pouco mais. Mas, no final das contas, aqui essa constatação em relação à rentabilidade, ela não é uma declaração de mudança de estratégia. Talvez ela seja até uma reafirmação de consistência na evolução dessa estratégia. E, é lógico, ao olhar para 23, a gente vai trazer essa ambição, né, de finalmente, ao encostar, agora a gente quer ultrapassar. Mas, na verdade, a estratégia é a mesma, a gente vai ressaltar os pontos, a gente vai continuar protagonista no agro, não tem nada de novo, de alavancagem que vá trazer uma rentabilidade a mais, mas perseguir a nossa estratégia com cada vez mais afinco e maior qualidade na execução, que eu acho que é isso que nós estamos entregando e é com esse otimismo que a gente olha para frente e com essa ambição. Obrigado e parabéns. Obrigado. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem do Ricardo Buchpigel, do BTG. Ricardo, você nos ouve? Sim, bom dia a todos e parabéns pelo resultado.
Eu gostaria de fazer um follow-up nesse tema de margem financeira. Queria entender, né, qual patamar de resultado financeiro faz sentido a gente esperar. Vocês comentaram que é uma linha que segue de alguma forma ativos indexados a Selic, então imagino que deveria subir em relação aos níveis do primeiro trimestre. E também tem aquele efeito da questão do cap na taxa de depósitos judiciais de poupança, que agora para o segundo trimestre, né, o balanço médio dessas linhas de captação não teriam esse incremento mesmo com uma subida de Selic. Então, pensando nesse sentido, faria sentido esse yield das captações, né, tanto do depósito judicial quanto de poupança, ficar estável no segundo trimestre e ao decorrer do ano, mesmo com o aumento de Selic? Obrigado. Eu vou começar aqui, acho que o Daniel talvez complemente. Um pouco o efeito que a gente vê na parte do funding, como você colocou aí, ele já, desde final do ano passado, quando a Selic ultrapassou 8,5, ele já vem contribuindo, né, de maneira líquida. Esse finalzinho agora de resto de ciclo de elevação, ele ainda vai contribuir um pouco mais. Mas no final das contas, acho que assim, esse é um pedaço, né, importante dessa história aí de melhoria de margem que a gente está vislumbrando, mas a própria mexida um pouco no mix de captação também vai nos ajudar em relação a essa questão de uma melhoria de margem. Não sei se eu gostaria de fazer um comentário aqui, que durante a nossa gestão aqui, nós estamos renegociando, né, estamos com a estratégia de renegociar com os principais tribunais o preço praticado nos depósitos judiciais. E temos tido muito êxito nessas negociações. Já foram feitas várias. A ideia é cada vez mais colocar isso dentro de um patamar que nos permita, de alguma forma, continuar gerando bons negócios com margens financeiras adequadas. Tá? Eu não me recordo de cabeça aqui quais foram os tribunais, mas foram vários rearranjos que foram feitos para que o preço que estava sendo utilizado anteriormente estivesse adequado à nova realidade para esse público-alvo específico, que são os tribunais. Então, isso vem baixando o nosso custo de captação, de alguma forma, em função desse processo, e vamos continuar fazendo. Eu mesmo, amanhã, hoje à noite e amanhã, tenho um encontro da Associação de Magistrados do Brasil, no qual o Banco do Brasil é patrocinador, e amanhã eu tenho um almoço com todos os presidentes dos tribunais, e um dos temas que nós vamos colocar na pauta é esse apoio para que a gente coloque os preços aí em condições adequadas para gerar rentabilidade para todos os lados. E o ponto forte dessa questão é a credibilidade e confiança que o Banco do Brasil dá em relação a esse processo, que nós estamos muito aptos a trabalhar com depósitos judiciais e prestar informações aos tribunais, diferentemente de outras instituições que estão entrando nesse segmento agora. Acho que esse é um exemplo específico, né, do que eu diria que é a nossa diligência na gestão de custo de funding. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente tem feito toda a avaliação em relação à diversificação e custo de funding, e isso é o reflexo da nossa confiança em relação à recomposição de margem, também via custo de funding, por conta de toda essa diligência que é feita com todos os mercados, com todos os segmentos de clientes. Obrigada. Em relação ao resultado de tesouraria, faria sentido se ter esse efeito da Selic positivo, né, a partir do nível do primeiro trimestre? Sim, na verdade o resultado de tesouraria ele vai seguir crescendo por conta da nossa, né, desse efeito exógeno de Selic aí com relação a tudo que a gente já falou, mas também, insisto, com a questão de mudança de mix de captação. Então, a nossa expectativa para os próximos trimestres ela é crescente. Não sei se a gente tem algum número para balizar, mas alcançando ao fim do ano aí dentro do guidance de 11% lá na margem, né?
Não, com certeza o que você viu de resultado de tesouraria, ele tende a ser, é difícil especificar um número, mas ele tende a ser nesse patamar e dependendo do cenário, até um pouco mais acima, né? Mas é um pouco desse cenário que a gente está colocando. Eu gostaria de me despedir de vocês, eu tenho um compromisso agora, inadiável. Eu gostaria de deixar uma mensagem final, mas o Forni, o Pessego, a Ana Paula e os demais aqui continuam com vocês. Minha mensagem final para vocês é o seguinte, ó, o nosso maior virtude no Banco do Brasil é o engajamento do nosso time técnico, nossa equipe. Eu costumo dizer que nós temos o melhor quadro de funcionários do mercado, porque a gente faz um processo de seleção pública, e o último está aí, o exemplo que foi trazido para nós, né? 1.650.000 pessoas inscritas no concurso público, no qual nós tiramos 2.240, foram selecionados para trabalhar no banco. Quer dizer, a gente já faz um critério seletivo muito importante, nós trabalhamos realmente com os melhores. Eles passam ainda por um período de adaptação ao quadro, por 90 dias de experiência, que a gente faz um segundo filtro, tá? Para de fato encontrar aí, ter um quadro de profissionais bem preparado para estar atuando conosco. Além disso, o banco investe milhões em treinamento, em curso superior, em MBAs, em formação, capacitação técnica, para que a gente possa de fato ter um grupo de funcionários realmente bem preparado, né, para estar atuando aí em toda a nossa rede. Atualmente eles estão muito engajados, não sei se por força única e exclusivamente de uma administração conduzida por alguém da casa que conhece a engrenagem como ninguém, sabe exatamente aonde nós precisamos fazer os ajustes, e talvez também por conta dos pilares estratégicos que foram escolhidos, né, que foi aquele plano inicial que nós fizemos quando nós entramos, que são as iniciativas estruturantes, e o resultado está aí, tem dado certo, tá? Expectativa de resultado para o ano forte, consistente. Vocês podem examinar aí, olhar o histórico do Banco do Brasil em termos de resultado, sempre numa crescente e sustentável. Qualidade da nossa carteira, diferente de outros bancos privados, ela é mais defensiva, tá? Por isso que os índices de inadimplência são abaixo do mercado, apesar de nós termos um índice de cobertura ainda acima, quer dizer, um conservadorismo até grande nesse processo de provisionamento, tá? Reduzimos o gap em relação aos pares, isso é importante dizer, recuperamos a rentabilidade perdida ao longo daquelas situações que foram postas lá atrás, e agora nós estamos com ambição ainda maiores, e o resultado como um todo, aí, a mensagem final, demonstra que nós estamos no caminho certo, que essas iniciativas estruturantes permitiram que a empresa desse foco, tivesse objetivo bem estabelecido, e é isso, quero que vocês continuem acreditando no banco, o corpo técnico é muito forte, a estrutura de governança é muito rígida. Nós temos aqui, apesar de não estarmos vinculados à Sarbanes-Oxley, nós temos a adoção de práticas semelhantes a empresas que estão na SOX, sob a regulamentação da SOX, isso que faz com que o processo de governança seja extremamente rigoroso. Enfim, a empresa é um exemplo para outras instituições, inclusive na questão relativa ao Open Finance. A gente sai na frente, o banco é protagonista em muitas dessas linhas, e isso não é à toa, isso é ao longo da nossa história, em função de todo esse investimento que a empresa faz na qualidade do seu corpo funcional. Então, continue acreditando na empresa, tenho certeza que o nosso nível de provisionamento é adequadíssimo ao nível de risco que nós temos na carteira, tá? E vamos continuar crescendo de forma consciente e responsável. Muito obrigado a todos vocês, senhores. Obrigada, Fausto. Vou seguir aqui com as perguntas. A próxima pergunta vem do Carlos Lopes, do HSBC. Carlos, you may continue in English or in Portuguese, as you prefer. Obrigado. Não, eu queria perguntar sobre o risco legal. Se podem fazer algum comentário que esperam para este ano e o ano próximo. Risco legal. Risco legal. A expectativa para risco legal.
Eu acho que assim, o risco legal esse trimestre ficou, vamos dizer assim, dentro das nossas provisões, talvez um pouquinho abaixo do que a gente viu no trimestre ou nos trimestres anteriores, mas a gente mantém a previsão aí de em torno de 1,6, 1,7 por tri, não é isso? 1,7 por tri. 1,7 por tri é nossa. Então a nossa provisão, nossa expectativa está mantida. Eu não sei se a gente tem alguma outra. Na realidade é natural que aconteça aí algum tipo de oscilação entre os trimestres, que é o que nós observamos aí no primeiro trimestre, né? E normalmente é um trimestre com a dinâmica um pouco mais diferenciada, né? Principalmente sobre aspectos aí de toda a questão do ambiente jurídico, mas assim, o que segue e o que a gente vê de resultado também, que nós estamos começando já a colher, uma mudança que a gente já comentou aqui do ponto de vista de estratégia da gestão do risco legal como um todo e busca aí em algumas situações de buscarmos aí as conciliações, se possíveis, para que a gente consiga aí estar reduzindo realmente a despesa que a gente tem dentro desse contexto, mas olhando aí para toda a questão do que a gente definiu no nosso guidance, a gente entende que estamos aí com o guidance bem setado. Obrigado. Obrigada, Carlos. A nossa próxima pergunta vem do Yuri Fernandes, do JP Morgan. Obrigado, Janaína. Bom dia, boa tarde a todos aí. Parabéns pelo resultado. Eu tenho um follow-up em cartão de crédito aqui, a pergunta do Navarro. Ficou bem claro para mim, assim, o banco tem um mix muito bom, a cobertura está muito alta, né? Vocês estão tomando um pouco de risco mais comedido, acho que tem a ver com uma estratégia de reter cliente, melhorar o spread, melhorar o lucro. Então tá perfeito. Eu só queria entender um pouquinho mais essa piora de inadimplência, porque a gente sabe, né, vocês até dão esse número, acho que 94% dos clientes de vocês têm relacionamento há mais de 5 anos com o banco. E esse aumento de cartão de inadimplência foi muito alto. Então, minha dúvida é se vocês puderem dar um pouquinho mais de cor para a gente, o que foi isso? Assim, não é uma preocupação com o banco, de novo, assim, vocês estão super bem provisionados, o produto é pequeno relativo ao todo, mas para ter uma leitura mais para a indústria, né? Vocês estão vendo algum segmento específico, foi alguma estratégia de crescer um pouco fora dessa base de clientes de vocês, que talvez trouxe essa piora de inadimplência? O que a gente pode esperar disso, né? Ele segue subindo um pouco essa inadimplência, ela já está meio que no teto, ela volta para esse produto em específico, só para entender um pouquinho mais a tendência, como vocês estão vendo essa piora de inadimplência, porque no final o banco está crescendo muito, né? Vocês estão crescendo 50% no produto e a inadimplência cresceu muito mais do que isso, né? O saldo de NPL deve estar crescendo seus 150% no ano a ano. Então, eu queria entender um pouquinho a dinâmica por trás da inadimplência. Obrigado. E, de novo, parabéns. Eu vou começar aqui e a Paula me complementa. Eu acho que assim, o crescimento em cartão de crédito ele é robusto e ele é majoritariamente vindo do nosso cliente correntista. Então a gente está oferecendo mais cartão para os nossos clientes, a gente está estimulando o spending, né? Isso aumenta aí a carteira de crédito associada a isso. E a gente também, como o próprio presidente Fausto falou, começou mais tarde, né, demorou mais tempo para botar uma estratégia na rua aí de atuação em mar aberto. E já temos originação dessa maneira, né? O não correntista com cliente, como cliente, temos também algumas parcerias que foram feitas com redes varejistas e tudo mais, que também estão atraindo clientes, e é esse, vamos dizer assim, é esse fluxo novo que tem um perfil diferente, a gente já sabia disso, e que estamos atuando. Então, a explicação para essa elevação mais acentuada da inadimplência vem desse fluxo que é vamos dizer assim, de um perfil diferente, com uma inadimplência bastante superior ao perfil tradicional, e como eu já falei aqui antes, a gente já está acompanhando, já acompanha muito de perto essa carteira, de maneira a que a gente já vai fazer mudanças não de apetite e não de ambição comercial, mas de
seletividade da carteira, de questão de aprovação, né, de clientes, de aprovação, né, de adequação de limites à capacidade de pagamento, esse tipo de coisa. Então, a expectativa em relação a isso aí é que a gente consiga continuar expandindo a carteira com adição de risco e com vamos dizer assim, um maior controle sobre essa inadimplência desse perfil novo que a gente vem adicionando medidas ao nosso modelo para torná-lo mais assertivo e mais alinhado ao perfil, vamos dizer assim, de carteira que a gente está procurando. Se eu puder até fazer um comentário antes de passar para a Paula, a gente esperava mais inadimplência nessa carteira, né? Ela veio um pouco mais rápido. Né? E aí vem o que o Forni está falando, são os ajustes que você faz justamente para vendo uma vez que essa inadimplência veio mais rápido. Né? E vamos separar essa carteira em alguns subsegmentos. Né? Uma coisa é a carteira tradicional de correntistas, que nós temos que não vimos grandes variações. Nós temos outras portas de entrada, né, para o não correntista, ou seja, esse mar aberto. Né? Algumas a gente está promovendo ajustes necessários e você já nota isso até na dinâmica do cartão de crédito quando você olha para esse último trimestre. Normalmente o primeiro trimestre é um pouquinho mais fraco, mas você vê um crescimento um pouco diferente por conta disso. Fazendo esses ajustes, né, a gente está confiante e, como disse o Forni, não muda nada o apetite a risco. Vou passar para a Paula aqui. Eu só ia na linha do que você comentou, de que se isso é uma tendência. Não é uma tendência, não é uma tendência esperada por nós, assim. Então, eu acho que o que nós olhamos, a gente esperava, de fato, um nível de inadimplência maior em novas linhas, sim. E aí eu acho que o Daniel já colocou aqui, não com essa celeridade que veio, e por isso que nós já entramos com as ações, as medidas, e elas perpassam necessariamente, sim, por olhar esse público-alvo, selecioná-los, qualificá-lo, e bem como esses diversos canais de entrada que o Daniel acabou de comentar aqui. E com isso, essas medidas que nós já olhamos, a partir do monitoramento que a gente vem fazendo dentro desse contexto, essa tendência ela muda. Então, essa que é a expectativa que a gente tem, da gente ver dentro desse novo, vamos dizer assim, desse novo segmento que a gente está colocando aqui, que seria do não correntista, né, que tem acesso aqui ao nosso cartão, a gente ter um resultado aí de uma inadimplência que esteja mais compatível com o esperado, com o retorno que a gente espera dentro dessas linhas. Não, perfeito, Paula, Daniel, Forni, super claro. Eu queria entender essa dinâmica mesmo, do correntista contra o não correntista, e no final o produto é tão complexo e tem tantas variáveis que você olha o resultado global de cartões até subiu, né, com FIIs e outras coisas. Então, é interessante saber separar, só queria entender isso do mar aberto, e ficou super claro. Obrigado. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem da Natália Corfield, do JP Morgan. Boa tarde, bom. Natália, a gente não lhe escuta. Tá bem baixinho o seu áudio, Natália. Deixa eu ver. Agora sim. Tá melhor? Sim. Agora sim. Então, ótimos. Então, mudando um pouco de foco para a renda fixa, sobre capitalização, um tópico que está sendo bastante falado é o call de AT1s. E tem tido muito debate por conta de onde os bonds estão tradando nesse momento e os resets. No caso de vocês, o que a gente olha mais, assim, obviamente a gente espera o call do 9 e do 9,25, mas sobre os 6,25, eu gostaria de saber como que vocês estão vendo isso. Eu sei que o call não é agora, é em 2024, mas só para ter uma ideia de como vocês estão pensando. Ok. Bom, eu acho que esse é um assunto interessante. A gente tem acompanhado toda a discussão, né, o desenvolvimento dessa dinâmica de mercado e até outros, né, como outros players estão reagindo a isso. Mas a nossa avaliação em relação a isso é o seguinte: eu acho que existe uma expectativa. Na emissão existia uma expectativa de emissor e de investidor de um exercício da call nesse período.
A gente continua trabalhando com essa premissa, estamos avaliando o mercado e não entendemos, né, eu acho que o que for feito não deve ser surpresa para ninguém. Então, acho que é um pouco nesse espírito que a gente está avaliando e acompanhando essa discussão. Como você falou, ainda falta um tempo, a gente está acompanhando muito de perto essa situação e, vamos dizer assim, nos preparando e trabalhando numa linha de uma sequência, né, desse vamos dizer assim, desse portfólio aí de emissões que a gente tem, adequando a nossa necessidade de capital, que é menor, né? Embora a gente tenha alguns vencimentos aí em 23 e 24 que são representativos, e então a gente está monitorando atentamente isso. Mas eu acho que a palavra-chave nisso aí é previsibilidade, né? Eu acho que a gente vai estar acompanhando e se comunicando em relação a isso, e acho que a nossa expectativa é a mesma que o mercado, os investidores tinham. A gente mantém essa expectativa e vamos acompanhar a situação. E se eu puder só fazer um complemento, Natália, eu acho que a melhor forma, como você bem pontuou, né, são eventos que acontecem 23 e 24. Então, talvez a melhor forma de mostrar como o banco pensa é olhar para o passado. Né? Em todas as emissões, a gente sempre teve tradição de ser inovador, de vir antes ao mercado e sempre respeitando os investidores. Né? Ou seja, nesse cenário, não espere nenhum comportamento diferente do nosso lado. Né? E é isso que está na pauta e nas nossas discussões diárias aqui, quando a gente olha para a estrutura de captação do banco. Né? Ok, muito obrigada, muito claro. Obrigada, Natália. Nós encerramos por aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. Gostaria de agradecer a todos pela presença, pela participação. E, para finalizar, gostaria de passar a palavra ao Fone. Bom, obrigado aí a todos vocês que atenderam o nosso convite aí para a apresentação dos resultados. Acho que o presidente Fausto já deu um bom resumo aí do que a gente entregou e das nossas expectativas. Se eu fosse resumir aqui, eu acho que a gente entregou um resultado absolutamente consistente, reflexo da qualidade de ativos. Eu acho que se tem alguma distinção em relação a competidores, eu acho que a questão de qualidade de ativos é um valor muito grande no na nossa entrega. Essa administração está comprometida com a estratégia que a gente vem declarando e reafirmando, e é isso que nos trouxe até aqui, é isso que vai nos fazer entregar o resultado que a gente ambiciona agora para 2022, e é com essa ambição de seguir melhorando a rentabilidade que a gente olha para o futuro. Né? Então, acho que a constatação com satisfação é de que a gente conseguiu chegar aonde, acho que desde 2017 o banco declara que vem querendo estreitar essa diferença de rentabilidade com os pares. Chegamos, e ao chegar a gente se sente plenamente capaz de ambicionar mais, e é com esse propósito que o time todo está trabalhando. Então, agradecer a vocês e dizer mais uma vez que a gente espera que essa clareza, essa consistência de resultado se reflita também em, vamos dizer assim, apetite do investidor por um ativo que vai entregar provavelmente esse ano o melhor dividend yield entre os pares. Então, com esse mensagem que eu gostaria de deixar vocês aqui hoje, e agradecer a todos pela presença. Muito obrigado.